Foi. Salve, salve, galera! Tudo em paz? Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador e muso, Alex Tomé. Hoje vamos falar dos treinos intervalados, bom e velhos conhecido como tiro sniper, treinos aí de tiros, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Independente do seu sentimento, é provável que você já tenha feito e até faz semanalmente, né? Os famosos treinos de tiro aí. Mas você sabe para que eles servem? Quando deve ser feito, qual a distância ideal dos treinos de tiros e o tempo de intervalo, curto, longo, pausa ativa, pausa parada. Então, essas dúvidas aí que muita gente tem, mesmo para quem já faz o treino, muitas vezes ainda não sabe para que ele serve, né? E essas e outras perguntas serão respondidas aqui no nosso episódio especial aqui do Corre Podcast sobre treinos intervalados. E aí, Alex, em paz? Como tá a vida, meu caro? Fala, grande Elton, tudo ótimo? Como é que você está? Como é que nós estamos? Que está muito bem, o Elton, que é o mineiro mais rápido desse podcast, né? Isso é indiscutível. Cara patrocinado, cara estrela do Instagram. Estou muito bem, cara. Como é que você está? Tudo em paz. Tirando a filhota que está com Covid aqui dentro de casa, o resto está tudo certo. Mas estamos isolados. Adolescente é bom que eles já gostam de ficar isolado, né? Então ela tá com metade da casa para ela, metade para nós, ela tá achando lindo, sabe? Não tá, nem sente falta, né? Eu acho que eles pegam propositalmente, cara, só para ficar isolado. Certeza. Eles ficam sabendo quem que tá, vai no colégio, esfrega um no outro lá para ficar isolado 15 dias. É o sonho deles. Mas beleza, cara. Vamos falar de treino intervalado? Treino de tiro, que muita gente acha que é para ver a morte de perto, e muitas vezes não é, né? Às vezes você está fazendo até mais do que você deveria, né? Sofrendo à toa, né, Alex? Pode ser. Vamos responder aí para a primeira já na lata, né? Para que serve um treino intervalado? Qual que é a utilidade desse bendito em nossa vida de corredor amador? Não, o treino intervalado, ele tem... a função dele é dividir em pequenas partes algo que você não consegue fazer continuamente, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa que quer correr 5 quilômetros, mas ela não consegue correr 5 quilômetros sem parar. Então, ela pode dividir lá em 10 vezes de 500 com 2 minutos de intervalo. Aí, conforme ela vai evoluindo, ela divide por 10 de 500 com 1 minuto de intervalo. Então, ela vai diminuindo o intervalo e ela vai conseguindo chegar mais próxima do objetivo dela. Ou uma pessoa que já é mais experiente, ela pode, vamos supor que ela faz 10 quilômetros em 50 minutos, mas ela quer fazer em 45. Então, o que ela faz é dividir 10 vezes de 1 quilômetro no pace que ela gostaria de fazer os 10 quilômetros continuamente, mas ela ainda não consegue, então você acaba ganhando velocidade. Então, de maneira muito simples, eu diria que os treinos intervalados eles servem para você chegar mais próximo do seu objetivo, seja ele de uma distância maior ou seja ele de ser mais rápido. Geralmente a gente usa ele como uma forma de ganhar velocidade, né? Mas aí, conforme a gente vai fazendo as perguntas e conversando, a gente vai vendo quais os momentos de fazer isso, como fazer isso, quais os tipos de distâncias, e acho que aí fica mais fácil e específico para a gente falar sobre isso. Mais uma dúvida aqui do corredor amador. Eu aproveito o podcast, gente, para fazer minhas consultorias semanais com o Alex, sabe? Então, é de graça, tal. Na verdade, isso aqui é um jogo de interesse. Mas o treino intervalado, ele dá resistência também para a pessoa? Por exemplo, meu caso, eu estou fazendo umas 3 semanas já de base, de intervalado, de fartlek, para depois, em novembro, fazer uma ultra, né? Que eu não vou correr no pace que eu estou fazendo os tiros, obviamente, né? Isso me dá resistência a essa base de velocidade, vai fazer ficar mais fácil para mim a longa distância? Fácil, entre aspas? Pode fazer por vários motivos, né? Um deles é pensar o seguinte, se você vai correr uma ultra, quantos quilômetros? 75? 70. Pensa o seguinte, vou jogar aqui só de maneira aleatória, tá? Desculpa. Vamos supor que você vai fazer 70 quilômetros, você planeja fazer em 10 horas, com uma percepção de esforço de 7, de 0 a 10, né? 0 a 10, você dá uma percepção 7. Então, e você planeja fazer em 10 horas. Se você ficar um cara mais rápido, talvez você possa fazer
essa mesma ultra em 9 horas, com a mesma percepção de 7. Então, ficar mais rápido faz com que você termine a prova antes, mesmo uma ultramaratona, para que você fique confortável numa velocidade maior. Então, se antes você se sentia confortável num pace 6, talvez agora fazendo um treinamento de intervalado, de alta intensidade, você se sinta confortável num pace de 5,5. Então, você vai acabar antes da prova. E se você mesmo assim, cara, não quero acabar antes da prova, tudo bem. Agora você vai correr a 6, que é o que você corria antes, mas a sua percepção de esforço antes era 7, agora vai ser 5. Então, está mais confortável correr naquela mesma velocidade. Então, acho que é bem interessante. Outras coisas que a gente pode fazer é trabalhar no limiar anaeróbio, sabe o famoso limiar de lactato que a gente fala? A gente pode pensar em trabalhar muito naquela zona e fazer os tiros de 20 minutos, de 4 quilômetros. Então, você vai ter uma resistência de velocidade maior. Ou seja, você tem uma certa velocidade, vamos supor que você é um cara muito veloz, mas você não consegue sustentar essa velocidade por muito tempo. Quando você trabalha no limiar e faz esses intervalados um pouco mais longos, é para você conseguir sustentar a sua velocidade um pouquinho mais. Então, se antes você perdia muita velocidade, agora você vai perder menos velocidade. Então, isso pode ser bem interessante. Como é que está o volume desse seu treinamento de base para outra? Você diz do intervalado? Não, o volume total semanal. Geral, tá no início, né? Tem um mês de planilha, tá batendo aí 50 de média semanal, assim. Uhum. E qual é a quantidade de porcentagem de intervalados? Intervalado, essa semana mesmo eu fiz 12 de 600, 4K aquecendo, 3 aquecendo. Ontem eu fiz 10 tiros na rampa de 150 metros, descendo 150 caminhando, com pausa de 30 segundos. Tá na média dessa, mais ou menos isso, assim. Sempre desaquecendo e aquecendo, né? Específico Uma em prova intervalados, plana? né? Oi? Uma prova plana? Não, a prova metade sobe e desce, assim, tranquilo, e a outra metade é tipo uma maratona sobe e desce, mais normalzinho, digamos assim, para quem está acostumado a subir montanha, e depois ele tem um ganho altimétrico gigante nos últimos 20 e pouco, 30K. Se você vai pensar para esse estilo de prova, né, é uma prova que ela não é contínua. Ela é uma espécie de um fartlek, né, porque você sobe, desce, você acelera, você desacelera, você tem vários ritmos. Então, você se sentir confortável com essa alternância de velocidades é muito importante. Então, se você faz um treino onde você tem 3 quilômetros de aquecimento contínuos, aí você faz 12 de 600 muito mais rápido, depois você faz mais um desaquecimento. Então, você está tendo várias variações durante o treino, né? Então, isso é muito interessante para quem vai ter variação. Se você, às vezes, pensa no correr numa prova plana de 21 quilômetros, por exemplo, uma meia maratona, talvez não seja tão importante essa variação, mas para quem vai correr numa prova como você vai correr, estar confortável com essas variações é muito importante. E é por isso que, às vezes, a gente pensa só em treino de tiro. Treino de tiro é 400 e 1.000. Mas, na verdade, não. Você pode pensar em fartleks, né? Por exemplo, vou fazer 3.000, 2.000 e 1.000. Ou vai fazer 1.000 metros de tiro com 3 minutos de recuperação ativa, que é dando um trote, né? Uma corridinha bem leve. Então, isso é bem interessante, né? Essa variação de intensidades, que também pode ser vista como um treino de tiro. A gente geralmente vê o treino de tiro como uma coisa muito específica, né? Só aquele 10 de 400. E é difícil, né, Alex, voltar quando você está no tiro, quando é para trotar depois de um tiro, é difícil você voltar, né, para ficar mais lento. É um aprendizado também interessante, né? Por exemplo, você está fazendo ali 1.000, sei lá, para 4. Aí depois você tem que fazer 1 minuto a 5,30. É difícil essa volta, né, essa regressão ao lento, né? O que acontece que é muito do nosso cérebro. Quando a gente faz um tiro, o nosso cérebro entende assim, existe alguma coisa que nos está botando em risco agora. Então, eu preciso estar muito alerta e ativar a máxima... existe uma conexão de cérebro e músculo, né? Então,
quando você faz um trabalho de força muito intenso, você faz um tiro muito rápido, essa conexão ela fica muito ativa, ela aumenta muito as unidades recrutadas. Então, nesse momento, você está com ela muita coisa recrutada. E aí, quando você vai correr um leve, ele parece, você corre mais rápido e parece que está tão leve quanto você corria anteriormente, porque você tem muito músculo disponível naquele momento e pronto para atuar. Então, a percepção de esforço, ela fica muito mais baixa. Então, se você corria num pace 6 e a sua percepção de esforço era 7, muito provavelmente agora você vai correr num pace 6, depois de fazer os tiros, com a percepção de esforço 5, porque você tem muita ativação neural naquele momento pronta para trabalhar. E aí, como você tem mais coisa disponível, ela fica mais leve. Não sei se deu para entender mais ou menos a Não, tá ideia. legal. Essa questão de percepção é bacana de medir, né? De aferir de 0 a 10, assim. Corria a 6 no início era meu máximo, assim, né? Era tipo perto do 10, né? Hoje em dia o 4,30 é, digamos, meu 3, 4. É bacana, né? Esse jogo, assim, para o cara saber o quanto ele está evoluindo, né? Nem sempre só no pace, né? A galera fica muito apegada em pace, né? Principalmente quando é questão de tiro, né, cara? Mas é o que você está falando. O 6,30 para uma pessoa pode ser o 10 dela, né? Ela está treinando igual, entre aspas, ao cara que está fazendo o tiro dele ali para 3,50, né? Fisiologicamente, muscularmente, é o máximo que ela está dando, né? Então, muitas vezes eu passo isso aqui em casa com a Pri, né? Que ela treina, mas aí fica comparando com o tempo, com o pace, assim, eu falo, é o seu tempo, o seu 3,50, para mim, é o teu 5,30, teu 6, então é mais ou menos nessa percepção, né? É o que o cara tem de tanque cheio e o que ele consegue dar naquele momento, né? Então, e até a gente está falando sobre isso na pós-graduação essa semana. Eu faço uma pós-graduação em treinamento, fisiologia e treinamento de endurance, e a gente estava falando sobre isso, sobre como usar a percepção de esforço como uma forma de mensurar o treinamento intervalado. Então, você falar para uma pessoa assim, por exemplo, você vai fazer o seu treinamento intervalado hoje vai ser 10 vezes de 1.000 metros numa percepção de esforço entre 7 e 8. É muito difícil, né? Mas é uma coisa que ela é muito utilizada principalmente para quem corre em montanha, em trilha, porque quando você vai para trilha, montanha, você acaba perdendo referência de pace, porque o terreno muda e a sua velocidade muda. Tem subida, tem descida, e isso muda a sua velocidade. Então, a percepção de esforço passa a valer muito. Só que quem corre na rua acaba não tendo isso. Então, a gente estava falando em você se desvincular um pouquinho do pace, do relógio, e prestar atenção mais no seu corpo. Porque imagina o seguinte, tá lá o Elton, vai fazer uma maratona de Porto Alegre, que é em junho, é frio, beleza, 10, 12 graus, tá tudo certo, ele vai e faz a maratona como ele planejou. Só que daí depois o Elton vai fazer a maratona do Rio de Janeiro. E aí o Elton chega lá no quilômetro 18 e ele sente que o pace 5 dele, que era o pace de cruzeiro, que era um pace fácil de manter, que ele terminaria a maratona, já está tendo que fazer muito mais esforço, porque está 36 graus. E aí você vai manter o que o relógio diz, ou você vai começar a prestar atenção no seu corpo e dizer assim, cara, eu não vou conseguir manter isso aqui até o final. Então, saber como lidar com o seu corpo, a importância da percepção é muito importante. Por isso que é legal, às vezes, treinar com isso. Às vezes, sair para treinar, e mesmo que seja uma rodagem, e não leva o relógio. Ou leva o relógio e vira ele para baixo. Então, vai fazer assim, eu vou fazer 1 hora de rodagem leve ou moderada, só que eu não vou olhar o relógio, você só seguir a minha percepção de esforço. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. E para isso, fartleks são interessantes, que são uma espécie de intervalados, né? Às vezes faz lá 2 minutos leve, 2 minutos moderado, 2 minutos intenso. E aí você vai fazendo essa variação para se conhecer também, isso é muito legal. Essa questão do relógio é interessante, né? Agora tá na moda, né? Voltou à moda aí, na verdade, né? A galera falar do MAF, né? Da percepção lá por zona de frequência, né? Então tá muita gente começando a olhar por esse lado, né? E para subir serra a gente usa isso faz tempo, entre aspas, né? Eu corro há pouco tempo, mas já é usado há muito tempo, né? Porque o treinador te passa ali, você vai fazer um treino hoje de 15K, 4,50.
Só que você resolveu ir para a montanha. Como que você vai manter 4,50? Se você subir numa moto, né? Aí, o que você faz? Faz pela tua zona de percepção, né? Por teu esforço, não tem outra forma, né? É verdade, bem isso. Onde é que vai ser a sua prova? De Jacutinga a Borda na Mata, aqui no sul de Minas mesmo. Chama Caminho da Prece. E aí nos pontos de apoio vai ter pão de queijo, café e doce de leite, né? Deus quiser, estou precisando, devo precisar, né? Em novembro, cara, 6 de novembro, até queria ir para a Maratona do Rio que você citou, mas a maratona vai ser na outra semana, não vai rolar, não. Acho que vai estar recuperando aí. Ah, provável. E o meu cagaço principal, além da distância, óbvio, é a questão do calor mesmo, que você citou aí, né? Que interfere pra caramba também no rendimento, né? Na percepção. Mas estou Ah, indo para demais. terminar. Eu devo jogar ali uma velocidade cruzeiro, igual você falou, meter uma Z2 ali, estourando uma Z3 quando dá uma aceleradinha para não quebrar e para terminar bem. A primeira ultra, cara, é sobrevivência. Chegar até o final. Certeza. Ô, Alex, como que a gente sabe qual que é a distância ideal de cada tiro? Assim? Existe uma percepção? Vai da pessoa, vai do treinador que inventa na cabeça dele? Ah, hoje você vai fazer tanto, amanhã tanto, tal? Ou existe uma técnica, uma lógica para definir essa distância? Eu não posso falar por todos os treinadores, né? O que eu uso, na verdade, eu traduzo em metros o que eu quero em tempo. Então, por exemplo, se um tiro de 1.000 metros é muito diferente para duas pessoas. Então, pode ser que o Elton faça os 1.000 metros em 13,5 e o Alex faça em 6. Então, esses 1.000 metros não é igual, porque o tempo de esforço é muito diferente. E se você vai pensar, toda a corrida, o nosso corpo ele não conta quilômetros, ele conta tempo de esforço. Então, o que eu faço é transformar o tempo que eu quero de estímulo em metros. Então, por exemplo, se vamos supor que o Elton faz 1.000 metros em 3 minutos. Então, falar assim, tá, beleza, então eu quero que o Elton tenha um estímulo de 6 minutos. Então, eu vou colocar 2.000 metros para o Elton, para fazer tiros de 2.000 metros. Definindo quanto tempo que eu quero de estímulo, eu preciso definir o que eu quero trabalhar. Geralmente, tem várias coisas que você pode trabalhar, né? Mas geralmente o que mais se trabalha em termos intervalados é VO2 máximo e limiar anaeróbio. E aí a gente vai ver essas duas zonas de treinamento. O limiar anaeróbio, a gente alcança ele mais ou menos aí com entre 6 a 20 minutos de estímulo. O limiar anaeróbio é basicamente a velocidade que você consegue sustentar durante uma hora, a velocidade máxima que consegue sustentar durante uma hora. Então, vamos supor que o Elton consegue correr 1 hora pace 4 e ele chega no final destruído. Então, pace 4 seria mais ou menos o limiar anaeróbio do Elton. Para eu trabalhar limiar anaeróbio, geralmente se trabalha numa faixa de 6 a 20 minutos. Então, vai ser, se pensa, vamos seguir esse exemplo, né? É pace 4, limiar anaeróbio do Elton, e eu quero que ele fique entre 6 e 20 minutos nessa faixa por tiro. Então, o que eu vou fazer? Vou começar com tiros de 1,5 km, 3 tiros de 1,5 km, por exemplo, e aí depois eu vou subindo. Quando eu quero trabalhar o VO2, é muito mais rápido do que isso. O VO2 a gente geralmente consegue sustentar em no máximo 4 minutos. Então, nesse caso, vamos supor que o Elton seria aí 3 minutos por quilômetro seria o VO2. Então, eu faria tiros de 1 quilômetro porque eu quero que ele fique 3 minutos naquele pace. Então, basicamente é isso. A gente vai trabalhar VO2 muito rápido, mais ou menos no máximo 3 minutos de estímulo, e limiar anaeróbio entre 6 e 20 minutos de estímulo. E aí, o que você vai conseguir fazer dentro desses 3 minutos e dentro desses 6 a 20 minutos vai depender da sua velocidade. Então, por isso que eu falei que é muito legal a gente pensar em quem está fazendo. O exemplo que você deu antes da Pri, talvez ela está querendo fazer um treino de limiar, mas ela está correndo no VO2 dela. E aí acaba que não vai conseguir. Então, na minha opinião, e o que eu costumo usar com os meus atletas é isso. Transformar o que eu quero de estímulo em tempo em metros e ver se eu quero trabalhar limiar ou VO2 e encaixar dentro dessa metodologia. Legal, bem bacana. E muitas vezes a gente confunde, né? Nós que somos
amadores e não somos profissionais da área de saúde, da educação física, o VO2 com limiar, né? Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Você São coisas. confia naqueles VO2 do relógio e tal? Você acha que trabalha limiar? Ou é O, o, mais uma percepção, só para ter um norte mesmo? o VO2 do relógio, ele geralmente superestima um pouquinho. E eu fiz esse teste faz um mês, mais ou menos. No relógio, o meu VO2 estava 54. E aí eu fui fazer uma ergospirometria, que é aquele teste que você sobe na esteira e você coloca um analisador de gases, né? E deu 51. E aí eu conversei com a cardiologista que fez, e ela falou que isso geralmente dá mais ou menos isso. O relógio superestima uns 5%. E aí isso é uma média geral. Então, mas E a pode galera falar. tem uma curiosidade de saber, né? Qual que é o VO2 da gente, não sei o que muda na vida da pessoa. Hoje o Não, meu tá 52, então tô super estimado. e é muito louco isso, porque para a gente trabalhar o VO2, a gente geralmente trabalha entre 90% e 95% do VO2 máximo. E isso é mais ou menos uma faixa que se você conseguir ficar o máximo de tempo possível nessa faixa, você vai melhorar o seu VO2. Só que a gente não tem como prescrever por VO2, né? A mesma coisa que eu chegar e falar assim, Elton, hoje você vai fazer 10 tiros de 500 metros, entre 90% e 95% do seu VO2 máximo. Você vai falar assim, tá aí, o que é isso? Me E traduz aí? isso. Daí o que a gente faz? A gente faz testes para ver e estimar qual é o seu VO2 máximo. Eu uso muito a tabela de Jack Daniels, que é um treinador famoso americano, e ele tem uma tabela bem legal, ela é disponível, ela é aberta para todo mundo na internet. O Você VDOT? coloca... Como? É o mesmo do VDOT lá? Tem até aplicativo. Tem um aplicativo, inclusive, dele também. Você coloca lá, você faz um teste de 5 km, por exemplo, e ele dá uma predição do seu VO2. E ele vai dizer, olha, o seu VO2 a 90% você vai estar em tal velocidade. E aí você consegue estimar de maneira bem, até precisa. E aí você consegue pensar nos seus treinamentos a partir disso. Legal. Tô fazendo aqui, ó, por exemplo, o cara quer correr uma maratona para 3 e abaixo de 3:30, 3:29:59. Vai dar um pace de 4:58. Aí deu aqui no VO2 dele a tabela lá do Jack Daniels, 44,6. Uhum. Legal, interessante. Vou deixar aí na descrição para a galera para ver o. Nessa mesma tabela aí você consegue ver qual é a velocidade de treino leve, qual é a velocidade de intervalados. Aqui deu o fácil 5:36 a 6:10, Uhum. limite 4:40, intervalado 4:18, mas é referência, viu, galera? Não vai baixar o negócio e treinar sozinho, não, que tem N fatores aí que dependem do educador físico, né? Mas ela é uma boa referência. Então, se você quer saber como que você melhora o seu VO2 e como você melhora o seu limiar, essa tabela é uma referência. E claro que tem toda a individualidade biológica, né? Que o Elton é um, eu sou outro, o João é outra pessoa, a Maria é outra pessoa, que aí tem uma... Essa é a parte onde entra o treinador para conseguir equalizar e deixar fazer um treinamento que seja prazeroso e não traga probabilidade, diminua a probabilidade de lesão. Falando das pausas agora no treino intervalado, Alex, a pausa ativa e a pausa pausada mesmo, paradinha ali no local, né, no estático, qual a diferença das duas, assim? Obviamente, além da movimentação corporal, né? Mas tipo, uma é para não deixar seu batimento voltar tanto, a outra já é para você descansar e dar um tiro na mesma proporção. Usa-se mais uma do que a outra? Como que funciona? Tipo, teoricamente, a pausa parado ali, ela já é mais para esse treino de VO2, que você já vai chegar lá perto do teu de ver Deus de perto mesmo? Como que funciona? Na verdade, eu só uso o treino, a pausa, ao ficar parado mesmo, quando eu faço Tática? treino de limiar, que é a chamada passiva, né? Você não faz nada, você para. No treino de limiar, por quê? Quando você faz um treino de limiar, limiar anaeróbio, aquela limiar de lactato, você tem um acúmulo de lactato muito grande. Só que o lactato a gente geralmente pensa como uma coisa ruim,
Só que, na verdade, o lactato, ele pode ser transformado em energia. Então, se você estiver fazendo um treino de limiar e você caminhar no intervalo, a gente vai pegar esse lactato e vai gerar energia. E aí, então, vai aliviar, vai ficar mais fácil. Quando eu quero que você trabalhe no limiar, no limiar de lactato, eu quero causar esse desconforto. Então, é por isso que o intervalo deve ser passivo, você deve ficar parado, porque se você caminhar, vai aliviar, vai limpar esse desconforto que eu estou querendo gerar. Então, né, quando a gente vai fazer intervalado de 1.000, 2.000, esse tipo de coisa, geralmente eu coloco um intervalo curto, 1 minuto mais ou menos, e parado, porque eu quero que mantenha o acúmulo de lactato ali no corpo da pessoa para que gere desconforto mesmo. O objetivo é gerar desconforto. Quando você vai para um treino de VO2, que aí são os intervalados mais curtos, de até 3 minutos, esses intervalados, é muito legal dar um treino longo. Geralmente, até tem artigos mostrando que é o seguinte, para você ter um melhor desempenho, você tem que ter um intervalo tão grande quanto ou maior do que você fez o tiro. Então, se o seu tiro foi lá de 2 minutos, você deveria ter um intervalo de pelo menos 2 minutos. E aí, geralmente, e aí eu deixo livre, só que geralmente as pessoas percebem que se você dá um tiro muito forte, continuar caminhando alivia. Parece que fica melhor, ficar parado é desconfortável. Então, você dá um tiro muito forte e você caminha depois ou fica livre para fazer como você achar melhor, como você achar mais confortável. E quando você fala em uma pausa ativa trotando, dando uma corridinha, aí você pode trazer para, por exemplo, o exemplo que o Elton trouxe antes, de fazer uma espécie de fartlek, para que você se acostume em várias intensidades. Então, às vezes, você está fazendo lá tiros na subida, chega lá em cima, trote leve, porque aí você está acostumando a uma prova onde você vai subir e vai correr depois. Ou você pode dar tiros muito intensos e aí você dá um trotezinho leve um pouco mais longo, para também acostumar nessa variação de velocidades. Então, essas 3 coisas que eu uso para intervalo. Parado quando eu quero um acúmulo de lactato e não quero limpar isso, então nos treinos de limiar. Caminhando quando eu faço treino de VO2, porque eu quero que a pessoa se sinta muito confortável nos intervalos para conseguir fazer mais tiros. E o intervalo ativo trotando quando eu quero essa variação de intensidades, a pessoa se acostumar com correr em várias intensidades ao mesmo tempo. Bem legal. Bela aula para nós hoje. Estamos gravando cedinho aqui, viu? 9 da manhã. Valorizem os produtores de conteúdo. Tá legal, né? A galera tem aceito bem os episódios, tá bem bacana. Quem ouve ali aprende pra caramba. O pessoal que dá feedback, compartilha, é bem legal mesmo. Fico satisfeito. Você não viu essa semana nas métricas, mas a gente alcançou 1.000 ouvintes. É, bem legal. E muito feliz. E agora o Elton indo em eventos, aí quer falar do seu patrocínio aí, cara? Você tá, cara, patrocinado, é outro nível. Visibilidade aumenta e responsabilidade também, né? Estamos aí na On Running, que são tênis espetaculares, artigos esportivos, né? A marca suíça. Esse final de semana a gente esteve lá em Atibaia fazendo um camp lá, primeira vez que a gente se encontra presencialmente, todo mundo, né? Parecia um ex-BBB, cara. Tava igualzinho. Aí subimos serra lá pra caramba, tal. É legal, cara, ter essa não sei nem se a palavra é reconhecimento, mas ser visto dessa forma, assim, poder carregar uma marca no peito e nos pés dá uma responsa gigante, né? Tudo também tem seu preço, né? Como diria o tio lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, então. Mas é legal, a ON, uma marca incrível, quem não conhece, tem tudo aí no meu perfil, aqui no YouTube também, vale a pena. O Alex, eu estou trazendo ele para a ON, para ele correr de Cloud Venture, para a próxima ultra dele, para ele conhecer a marca. Não conheceu ainda não, né, Alex? Correu ainda não, né? Nunca usei, cara. Eu tenho grandes amigos que são treinadores e treinadores de referência no Brasil. E esses caras usam a ON também, mas é uma marca que eu particularmente nunca usei. Vamos agilizar isso daí, pode deixar. Vou falar com os suíços. Quero ver você dar uma ligadinha lá, falar com a galera. Vai lá nos Alpes buscar um tênis. Então,
Não, ontem a galera do escritório recebeu o uniforme da Suíça na Olimpíada. Eu falei, pô, dessa vez deu inveja de vocês. Aí eles zoaram, falaram, nós também temos nossos privilégios, né? Eu falei, então, né? Dessa vez ficamos de fora, viu? Um puta agasalho legal e tal. Né? Deu inveja. Massa, parabéns, cara. Parabéns que eu sei que você trabalha muito aí na produção de conteúdo, se esforça muito. Foi Valeu. merecido. Né? Tamo na correria aí e o corre aqui ajuda pra caramba também, que é uma parte mais técnica, né? Que muitas vezes a gente não consegue falar no Insta, porque meu público muitas vezes é iniciante ali, né? A galera que está vencendo ali a obesidade, está conhecendo a corrida agora. Então, aqui no Corre dá para falar um pouquinho mais aprofundado, né? Apesar de eu não ser profissional, mas eu gosto de ler bastante, gosto de estudar bastante. Então, aqui é uma chance da galera, digamos assim, que está um pouquinho mais avançado, assim, trocar uma ideia com a gente também, né? Nós estamos para fazer também um episódio com convidados, né, o Alex, com ouvintes, assim, passar as percepções do cara, tal, trocar uma ideia mesmo, vai ficar bem legal. Então, estamos A gente está alinhando. pensando em trazer vários perfis, né? Então, eu vou correr uma outra maratona daqui 2 semanas e junto comigo vai correr, por exemplo, dois atletas que de 90 quilômetros, né? E dois atletas que não corriam nada, não corriam nada e passaram por todo o treinamento e estão aí há 7 anos correndo e agora vão fazer uma ultra de 90 quilômetros. E é interessante que esses caras nunca tiveram lesão, por exemplo. Então, você vê que a gente, às vezes, quer acelerar algum processo para chegar logo na maratona, na ultra, e acaba atropelando algumas coisas, né? E é muito legal ver que esses caras passaram, respeitaram o processo, foram vindo de distância em distância, vindo aos poucos, já correram meia, correram maratona, correram provas de 50 quilômetros, 70, e agora estão indo para uma prova de 90. Então, é muito legal isso e trazer e contar a história dessa galera, né? Que, às vezes, é esse tipo de pessoas que uma pessoa que não se expõe tanto na internet, mas que vai inspirar muita gente, né? De ver que você passou por um processo que muita gente quer passar e ver que você passou por esse processo de maneira sem lesão, Com curtindo certeza. todas as etapas. Acho que é bem interessante. Legal. Vamos fazer a penúltima aqui para nós ir fechando o boteco, que eu tenho casa para limpar ainda. Essa vida de produtor de conteúdo por trás das câmeras é a mais interessante, vocês nem imaginam. Sábado de manhã é o clássico limpar a casa. Sábado de manhã é o clássico. A Pri já me acordou ali e falou: tem que lavar o banheiro. Eu falei: que legal, tem que gravar um podcast primeiro, já eu chego aí na vida de empreguete. Na verdade, a gente colocou o podcast essa semana no sábado de manhã justamente para não precisar limpar a casa, mano. Boa, eu adorei esse horário, cara. Vamos manter, porque aí elas ficam sensibilizadas conosco de estar trabalhando e tal, né? Vai agilizando lá fora. Eu vou Adorei. gravando aqui, você vai limpando aí. Quando a gente acabar, daí hoje o podcast vai ter 4 horas. Né? Eu já cheguei e falei, já eu saio, tá, amor? Tal, aí nós vamos estender aqui agora, vai entrar uma pessoa ao vivo aqui para ajudar, hoje vai ser tipo o Flow, 3h30 de podcast. Alex, dá para se preparar para uma prova sem usar intervalado? Cara, essa é uma pergunta bem interessante, tá? E é bem interessante porque eu estou fazendo isso nesse momento, estou fazendo um teste comigo. Na verdade, eu faço um treino intervalado a cada 3 semanas apenas. Por quê? Porque eu estou chegando num volume de treino que eu nunca cheguei antes. E eu Tá com provavelmente, preguiça? com preguiça, eu sou meu treinador, então eu decidi que eu vou fazer. Na verdade, assim, eu estou chegando a um volume de treino que eu nunca cheguei na minha vida, cheguei a 100 quilômetros na semana. E se eu fosse colocar treinos intervalados, eu vou arriscar muito e de ter uma lesão, porque eu estou aumentando muito o volume, e se eu aumentar volume e intensidade, uma probabilidade de lesão é muito alta. Então, o que eu fiz? Eu fiz, lá no começo, eu fiz 2 meses onde eu trabalhei muito intensidade com volume baixo, melhorei minha velocidade, e depois disso eu fiz só volume de treino, sem treinos intervalados, porque eu estou me preparando para uma prova de 90 quilômetros. Só que daí você vai falar assim, pô, Alex, mas você falou antes que se você fizer treinos intervalados, você vai ficar mais rápido, você vai terminar antes a prova, a sua percepção do esforço vai diminuir. Sim, eu concordo com isso também. Óbvio que eu concordo, porque fui eu que falei, então é óbvio que eu vou concordar. Mas o que acontece quando você aumenta muito o volume de treino, você trabalha numa outra via, que é deixar o seu coração mais eficiente, ele cresce de tamanho, ele fica mais forte, ele bombeia mais sangue, você aumenta muito
a flexibilidade das suas veias, e você também aumenta muito os capilares, que são aquelas veias pequenininhas que chegam lá no músculo, e você aumenta muito a densidade mitocondrial também, que é a gente aprendeu sobre mitocôndrias geralmente lá no ensino médio, né? Que é a mitocôndria onde a gente produz energia. Então, se você faz um volume alto de treino, você aumenta o número de mitocôndrias e você também aumenta a eficiência delas. Então, o que eu estou fazendo é aumentando muito essa minha base aeróbia para chegar na prova e me sentir muito bem. E eu estou fazendo treinos intervalados só a cada 3 semanas na minha semana regenerativa. E o que eu estou percebendo aqui, por exemplo, ontem eu fui fazer uma rodagem de 25 km e eu me sentia muito confortável num pace de 5,40, 5,45, que geralmente não era tão confortável assim. Era confortável, mas não era tão confortável. Então, o que eu estou percebendo é, eu estou ganhando velocidade, mas não é uma velocidade expressiva. Na verdade, o que está acontecendo é, eu estou ficando mais confortável em velocidades que antes não eram tão confortáveis. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou pensando futuramente em uma prova de 100 quilômetros num dia só. Essa que eu vou fazer de 90 são 3 dias. Então, o que eu estou fazendo? Aumentando muito o volume, deixando o meu corpo confortável nesse volume alto, para na próxima preparação, eu mantenho esse volume e incluo um treinamento intervalado mais intenso. Então, minha sugestão é, se uma pessoa que está começando a correr, ou até uma pessoa que está progredindo para uma distância maior, fazer um período de muito volume sem treinos intervalados pode ser muito interessante, porque você pode melhorar muito essa sua via de produção de energia aeróbica. Então, às vezes, você fazer um período sem treino intervalado, só aumentar volume, pode te colocar num outro nível para depois você poder suportar os treinos intervalados. A corrida é a longo prazo, né? Eu estou falando em anos de preparação. Então, você fazer essa alternância de vou fazer agora mais intervalados, agora vou fazer mais volume, agora vou misturar os dois. Isso é muito interessante, são estímulos diferentes. Eu já ouvi gente falando que, pô, eu não fiz treino intervalado, só fiz rodagem e fiz a melhor meia maratona da minha vida, porque aumentou mais o volume. Então, pode sim fazer uma preparação sem treinos intervalados, só você precisa seguir uma metodologia, saber o porquê que você está fazendo isso. Ter uma ideia, uma programação e seguir aquilo. E aí sim dá para se preparar sem treinos intervalados. Mas geralmente os treinos intervalados são sim muito benéficos e eles precisam ser feitos. Falei, não disse nada, né? Não, deu para entender. Eu mutei aqui meu microfone porque esse podcast é o que tem mais cachorro na história do podcast no mundo, sabe? Então, junta a maratona, junta o Mike, Lati, é uma beleza. Eu adotou mais um agora, é isso? Eu já tinha um Yorkzinho, né? Aí agora juntou a nossa vira-latona que a gente resgatou da rua e tem um casal aqui discrepante. Um pesa 20 quilos, o outro pesa 3. Então é bem legal. O meu sonho é a maratona dar um pau no Mike só para descontar a minha raiva dele. Sacanagem. Alex, beleza? Tudo esclarecido? Cara, por mim, sim. Como é que tá para ti aí? E eu achei muito, muito proveitoso. Achei uma aula aqui de treino intervalado. Você gosta São de uns... fatos, cara? Eu gosto, cara. Eu não acho tão sofrido igual eu já achei no começo, não. No início tinha aquela percepção, né, essa bobagem que a gente fica de é para ver Deus de perto, é para vomitar, é para não sei o quê. E depois que você aprende a fazer, que você tem ali uma métrica que você tem que seguir, fica mais fácil, entre aspas, né? Mas você não desmaia no primeiro tiro e depois termina o último querendo sair de ambulância, né? Então, por exemplo, eu fiz esses 12 agora, eu sei que é o máximo que eu consigo ir assim para continuar correndo ainda, para ter perna, né? Então, fiz 12 a 4,5, 4,6. Daria para fazer menos no início? Obviamente que sim, são 600 metros, né? Dá para meter ali 3,15 se bobear, mas aí você vai terminar como? Então, a constância do treino intervalado muitas vezes é mais importante do que a velocidade inicial e não conseguir terminar, né? Então, uma coisa que você pode falar melhor do que eu, né, para a gente encerrar aqui, é essa variação, né? O quanto é aceitável. O cara às vezes começa ali para 4,6, igual eu comecei, mas poderia ter sido 3,40 e depois terminar 4,30. Isso não é legal, né? Na verdade é o seguinte,
é legal a gente perceber isso, assim, quando você quer trabalhar o VO2, que são esses tiros rápidos, como você fez um treino de VO2, quando você fez 600 metros a 4 e pouco, porque o tiro estava dando uns 2 minutos e pouquinho, provavelmente, né? Então, você estava fazendo um treino de VO2. O VO2, você tem o melhor aproveitamento se você fica entre 90% e 95% do seu VO2 máximo. Se você fizer 100% do seu VO2 máximo, você não vai ter mais benefício do que se você fizer a 90%. Só que você vai se desgastar muito mais e você provavelmente não vai conseguir dar tantos tiros. Então, você ir além, muitas vezes é desnecessário. Não tem por que fazer isso, porque só vai se desgastar. E é muito interessante de pensar também que os treinos intervalados, os tiros, é um treino mais agressivo para o nosso corpo, porque você aumenta muito o impacto, né? Porque você dá saltos maiores. A corrida é uma sequência de saltos. Você dá saltos maiores, e salto maior aumenta o impacto quando você aterriza. Então, tem que tomar muito cuidado em você repetir muitas vezes isso, porque lesões como canelite, como trato iliotibial, é muito comum em quem faz muito treino intervalado. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, para que você não acabe gerando um problema e fazendo uma coisa que não está te trazendo tantos benefícios assim. Então, é por isso que vai depender muito do tipo de periodização que você usa. Tem a periodização reversa, que você vai usar geralmente uns 50% do volume total em treinos intervalados, e tem a polarizada, que você vai usar entre 15% e 20%. Então, olha só, um diz no máximo 50% e o outro diz fala em 15% a 20%. Então, você chegar lá e fazer só treino intervalado, só pancadaria, é bem provável que você vai se lesionar, você não vai melhorar muito o seu desempenho. Então, a minha sugestão é que tenha uma organização semanal para você conseguir saber o que vai fazer e saiba quais as zonas de trabalhar. Esse negócio de, cara, vou ter o meu limite, vou até sair sentir gosto de sangue na boca, cara, isso não é treinamento, sabe? Isso não é pensando corrida no longo prazo. Isso vai gerar lesão, vai te fazer desistir do esporte, porque é muito sofrido. Então, realmente não vale a pena. Acho que é uma coisa mais planejada e mais controlada, fica bem melhor. Show. É isso aí, galera. Esse é o episódio de hoje. De graça para você aprender, para você se divertir, para você se entreter. Coloca aí no seu fone, vai correr aí na rua, na esteira, mas ouve aí um conteúdo legal. Tem muita coisa na internet, muita mesmo. Não estamos nos superestimando, porém, nós sabemos que o nosso conteúdo é de qualidade. Então, agradecemos aí a sua audiência. Beleza, Alex? Vamos curtir o sabadão? Beleza, Elton. Obrigado, galera. Obrigado por ouvir, né? Eu sempre falo que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Então, você dedicou uma horinha aí do seu tempo para nos ouvir, é uma grande responsabilidade para nós aqui também. Então, realmente, obrigado. Boa semana para todo mundo. Vamos nessa. Se alguém tiver alguma sugestão de pauta também, pode escrever para a gente lá no Instagram, que a gente... eu quero só falar do meu canal no YouTube. Eu comecei um canal no YouTube agora, então quem quiser, eu faço 2 vídeos semanais. Um é sobre um assunto específico, então eu pego alguma pergunta que alguém me manda no Instagram, eu faço um vídeo de uns 8 a 10 minutos, falando só sobre isso. Essa semana eu falei sobre tênis. E semana passada, nem lembro sobre o que foi semana passada, que eu gravo muitos vídeos. E na quinta-feira, eu pego várias perguntas e faço aí mais ou menos um vídeo de uns 30, 40 minutos e vou respondendo várias perguntas e fica bem legal, cara. Um formato fica bem interessante. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha lá, é Alex Tomé no Instagram, no YouTube. E aí tem vários vídeos lá. Também tem vídeos de fortalecimento, como fazer vários vídeos de fortalecimento para corredores. Tem várias coisas bem legais lá. Dá uma olhadinha. Se puder, se inscreve lá e pode mandar as perguntas por lá também, que a gente vai abordar aqui também. Show, bacana. Forte abraço, até já. Valeu! Valeu!